Vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e tudo fez conforme a palavra de Deus. Foi morar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque a chuva tinha cessado sobre a terra. Então a palavra de Deus veio novamente a Elias, dizendo: apronta-te e vai viver em Sarepta, a cidade que pertence a Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traga-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Deus, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija, e estou, portanto, apanhando dois gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, faz como disseste, mas primeiro para mim um bolo pequeno, traga aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Portanto, diz Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Deus fizer chover sobre a face da terra. Irmãos, com a Bíblia aberta, toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, foi falado aqui de uma forma inicial pelo nosso pastor acerca do cenário bíblico que nós estamos aqui envolto dentro deste capítulo de número 17 do livro de 1 Reis. O cenário, de fato, como foi dito, quero apenas aqui refrisar na sua mente, não é dos melhores, o período não é dos melhores, a situação política é caótica, de fato, até porque quem está reinando é este homem que Elias vai, defronte do mesmo, levar uma palavra por nome de Acabe. É no capítulo de número 16, em casa você vê, lá no finalzinho, que você vai ver que este homem por nome de Acabe era filho de um rei por nome de Onri. E ele conseguiu, segundo o escrito deste livro, ser pior do que o seu pai. Parece-nos muito assustador isso daqui. Alguém que é registrado dentro da Bíblia Sagrada como alguém que conseguiu ser pior do que o seu pai. Todavia, contemporaneizando isto, nós vamos entender, perceber com clareza que muitos conseguem repetir o feito de Acabe. Pessoas que vieram de uma família ruim e por intermédio delas conseguem dar continuidade à ruindade daquela família. Nós vamos ver que este fato tão triste que Acabe acaba realizando dentro de sua própria vida é mais comum do que nós pensamos. Você vai encontrar no decorrer da tua vida, no decorrer da tua caminhada, muita gente com a síndrome de Acabe. Pessoas que dizem: sou assim porque meu pai foi assim. Por que você trata a sua esposa desse jeito? Não, porque meu pai tratava minha mãe assim, eu herdei isso daí, é uma herança. Por que você trata o seu esposo assim? Não, minha mãe era assim, é nordestino, daquelas brevas, então eu apenas herdei. É a síndrome de Acabe. Ao invés de Acabe botar um fim no ciclo de ruindade familiar, ele consegue ganhar um bônus, porque a Bíblia não diz que ele foi igual ao seu pai Onri. A Bíblia diz que ele foi pior do que o que veio antes dele. Então observe que existem coisas nas nossas vidas que não dependem de Deus, não dependem da ação satânica, só depende de nossa própria ação para mudarmos. Há uma frase muito popular por aí, uma frase de internet, que dizem: se você não veio de uma... Eu não venho pregar sobre família não, é só a introdução, daqui a pouco a gente entra no texto, mas escute isso daqui. Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você. Eu vou repetir isso daqui, se você guardar só isso daqui, eu vou ficar muito feliz. Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você.
Então, o cenário aqui, nós temos 3 problemas. O primeiro problema que está acontecendo aqui é o problema caótico na área política. O segundo problema que está acontecendo aqui é um problema de origem espiritual. Então, você tem aqui um problema cívico, um problema religioso, um problema político, mas em meio a tudo isso, você tem alguém que não está suportando mais aquela situação. O profeta Elias não apresenta-se diante do capítulo de número 17, dizendo que ouviu uma voz poderosa que veio sobre ele durante uma tarde, onde ele estava tomando banho de sol, de repente o céu se abriu, uma voz falou com ele, então ele tomou uma atitude. Não. O texto também não diz que de repente desceu um anjo, e como a gente crê, como os evangélicos creem na verdade, um anjo batendo as asinhas, né? Anjo não aparece na Bíblia com asa, mas a gente gosta de imaginar anjo com asa, né? Os anjos que aparecem são serafins, lá em Isaías 6, anjo em si, não, anjos são mensageiros, mas a gente gosta de imaginar e não deixa a gente imaginando, anjinho batendo a asa e tal, e descendo e falando com Elias, e aí Elias vai ficar assim, não aparece anjo também. O que tem dentro de Elias é a verdade, e quem tem a verdade por dentro, coloca a verdade para fora. Elias está vendo um mundo de mentira diante dos próprios olhos dele. Elias está vendo Acabe destruindo com tudo, trazendo postes ídolos, fez um casamento errado com a mulher de Tiro Sidom, ela traz ali as adorações de lá para dentro de Israel. Elias entende, tudo aquilo está desagradando a Deus. E o que Elias faz diante de uma situação contrária a tudo aquilo que ele cria? Ele se posiciona. O que Elias faz diante de um caos generalizado que ele está vendo diante dos seus próprios olhos? Não. Elias não foi para os muros das lamentações da internet chorar, contemporaneizando. Elias não foi choramingar na internet, não. Elias não foi choramingar nos status, não. Elias se posicionou de acordo com a virtude e verdade estabelecida dentro de si mesmo por Deus. Então Elias não espera algo impulsionar, Elias é impulsionado por algo que já está dentro dele. Escute isso daqui. A gente já começa. Tem gente que precisa que um anjo bata a asa bem forte para fazer alguma coisa. Tem gente que só faz se a gente pegar, dar um empurrão, um cascudo, fazer alguma coisa e dizer, e aí, vai fazer ou não vai? Tem gente que só funciona debaixo de ameaça, mas quem carrega a verdade por dentro. Eu estou pregando para pessoas aqui, que para que você entenda isso daqui, deixa eu simplificar isso daqui. Você está aguardando sinais para fazer o que você tem que fazer? Você está aguardando o quê? Viu uma voz do além dizendo, faz? Não, você já sabe o que tem que fazer. Como Elias sabia que tinha algo de errado, como Elias sabia que tinha algo que estava desagradando a Deus, ele se coloca para pregar, ele se posiciona e vai dizer, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel. E qual é o problema de tudo isso? Para nós, nenhum. Vivemos aqui no país tropical, tranquilo. Agora, para o antigo Israel, que vivia da agricultura, era Elias dizendo, Deus, a partir da minha palavra, vai secar toda a fonte possível de sustentabilidade. Agora, ouvi um homem dizer, não vai cair nem orvalho. Você sabe o que é o orvalho, né? Eu vou chamar de garoinha fininha pela manhã. É aquele basiquinho, que só molha o vidrinho do carro, e a gente nem sente. Elias está dizendo, até isso aí não vai cair. Eita loucura. Tem que ter muita coragem, fé e ousadia para fazer o que Elias fez. Por quê? Porque ele vem, não aparece o pai, não aparece o nome da mãe, não mora em nenhuma grande cidade. Elias, quem? O tisbita, lá das regiões, lá de Gileade. Permita-me aqui, por gentileza, simplificar isso aqui e usar uma linguagem bem informal conosco aqui. Era como se hoje em dia alguém estivesse dizendo assim, olha lá o fulano lá da comunidade. Ele que falou, a questão não é quem falou, mas a questão é quem autorizou e assinou embaixo. Porque você pode ser até um tisbita como Elias. Agora, se você tiver crédito com o céu, quem quiser levantar a mão, levanta. É você falando sobre a tua casa e Deus assinando embaixo. É você falando sobre a situação no trabalho e Deus assinando embaixo. Porque a voz no teu trabalho não é o desviado, a voz no teu trabalho é você falando e Deus assinando embaixo. Só que aí, Elias, esse capítulo é tão interessante que acontece tantas coisas aqui, e nós vamos entender que parece-nos que Elias está no domínio e no controle de tudo. Ele chega, ele prega, ele determina. Deus não aparece dizendo para Elias falar nada. Ele chega, aparece e determina. Mas quando Deus abre a boca para falar, Deus vai dizer para ele, agora, falou, pregou, preguei, se esconde.
Determinou? Oh, determinei, Senhor. Não vai chover. Tudo bem, vai. Como assim? Não é para ficar e para o povo perceber o que eu fiz? Não, vai. Não é para ficar e para o povo perceber que tem autoridade na minha palavra? Porque não vai chover, tu sabe, né, Senhor? Eu sei, eu que vou serrar tudo aqui. Não vai chover? Não vai, mas vai. Para onde? Se aparecer? Não. Se esconder. Mas, Senhor, eu preguei. Pregou? Se esconde. Eita. Nem é o culto de ensino, mas vai doer um pouquinho isso daqui. Mas é isso, Senhor, profetizei. Se profetizou? Profetizei. Agora é meu momento? Não. É o meu momento. Como? Te escondendo. E quem disse que nós queremos ser escondidos por Deus? Quem tem a coragem que Elias tem, a autoridade que Elias tem, a palavra que Elias tem, a visão que ele tem. Senhor, liga já os holofotes, bota a câmera, porque é o meu momento agora. Aí Deus vai dizer, o momento não é o seu. É o momento de eu tratar com a terra, e enquanto eu estiver tratando, eu te escondo. Aí a palavra que vem de Deus para Elias é essa: eu te ordeno, retira-te daqui. Vai para o ribeiro de Querite, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te dê alimento. Ei, eu ordenei. Só que a palavra eu ordenei, em outras versões fica até mais fácil de entender, que está assim, eu já ordenei. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias, vai para onde eu estou te direcionando, porque eu já tratei com providência lá antes. No antes era para ter dado glória, mas eu estou bonzinho, vou repetir. Era Deus dizendo para Elias, Elias, vai, porque antes mesmo de você pisar os pés onde eu estou te direcionando, eu já tratei com os corvos. Vamos entender isso daqui. Quem aqui quer ser sustentado por corvos? Misericórdia. Para mim não é o melhor sustento, não é a melhor ave para Deus. Quer dizer, Deus vai usar daquilo que eu não gostaria. Eita, aleluia. Vou pregar para cá, a pastora está mais animada aqui. Então Deus está dizendo para Elias, Deus está perguntando para Elias, Elias, de onde que você quer que venha o que você precisa? Eu não vi no texto. Queridos, eu não vi Deus chegando, Michele, eu não vi Deus chegando no texto e dizendo assim para Elias, Elias, de onde você deseja que venha o teu sustento? Porque se Deus pergunta para nós, a gente sabe. Senhor, espera aí, bota a tua lista em ordem aí que eu já vou te dizer. Não, Deus não pergunta para Elias. O que Deus está dizendo para Elias é, vai porque quem garante. Se eu fosse dar um tema para o capítulo 17, para nossas vidas nessa noite, seria, em meio à crise, sustentados por Deus. Agora escute isso daqui. O sustento está vindo de algo inesperado. Os corvos que poderiam comer a carne, Deus está dizendo, jejue. Mas é carne, mas não é para vocês. Por quê? Porque o meu profeta precisa dela. E aí, Senhor? E aí que lá na frente, anos e anos depois, vai ter aquilo que eles chamam de McDonald's. Vai ter aquilo que eles chamam de Burger King. Vai ter, mas eles vão ter que saber que quem inventou esse negócio de pão e carne, pela manhã, pão e carne. Primeiro Mac da história, para um profeta que estava dizendo, não importa se é no meu local ou no local que Deus está me mandando, está vindo sustento. Oi, os corvos vinham por cima, sabe por quê? Porque era para Elias lembrar, quando ele olhava para cima, pela manhã, ele estava dizendo, de manhã ele é meu sustento, pelo entardecer ele é meu sustento. Era Deus provando para Elias, ei profeta, quem vive debaixo da minha palavra, basta olhar para cima, que é de onde veio o socorro. Há um período da fase do salmista, o salmo de número 121, que ele vai dizer, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aquele salmo, dentro daquela peregrinação, era um grande problema olhar para os montes, por conta de dois motivos. Pergunte-me quais. Se não falar, eu não falo porque dá trabalho para aprender. Diga quais. O primeiro motivo dentro da caminhada que todo judeu deveria fazer pelo menos 3 vezes a Jerusalém para festas comemorativas, era o período dos salteadores que se escondiam entre as montanhas.
O segundo problema das montanhas é que os altares a outros deuses também eram estabelecidos nos altos montes. Então, de uma forma poética, o salmista vai dizer no Salmo de número 121, eu elevo os meus olhos para os montes, local que vem temor, local que me gera medo, local que me gera angústia, local que me gera apreensão. Aí ele pergunta dentro da canção poética, de onde me virá o socorro para o meu medo? No verso 2 ele dá a resposta, diante do medo, diante da dor, diante do caos, diante do problema, diante da dificuldade, o meu socorro vem do Senhor. Era como se o salmista estivesse dizendo, eu continuo a minha caminhada, porque o meu socorro vem do Senhor. Era o salmista dizendo, em meio ao medo eu continuo caminhando, porque o meu socorro vem do Senhor. Em meio às dúvidas eu continuo a minha peregrinação, porque o meu socorro, ele vem do Senhor. E eu estou ministrando para alguém, olhando para os montes, dizendo, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, tomo remédio por causa daquilo, mas hoje a palavra de Deus na tua boca é, o meu socorro, ele vem do Senhor. Glória. Agora olha aqui para mim, para a gente caminhar aqui para o meio da mensagem. Então Elias está no ribeiro de Querite, só que ele tinha profetizado que não choveria. E de fato não chove, se não chove não tem águas no ribeiro para estar correndo. Passado o tempo, o ribeiro vem e seca. Por que que Deus permite secar o local onde Elias estava sendo sustentado? Porque para mim está bom demais o ribeiro. Tem corvos me alimentando. Tem a água do ribeiro para me beber em meio à crise de água. E aí Deus permite que o ribeiro venha secar. Por quê? Ou para quê? Porque se eu fico muito tempo no ribeiro, eu me acostumo com o ribeiro e acredito que a minha provisão é o ribeiro. Talvez você não vai se animar muito com o que eu vou dizer aqui não. Mas tem hora que Deus tem que deixar o ribeiro secar. Está entendendo? Não, então eu vou explicar melhor ainda. Tem hora que Deus permite, não é o diabo, é Deus que a porta feche. Vamos lá, vamos interagir. Pergunte-me por quê. É que muitas das vezes, se algumas coisas não derem errado, se algumas portas não fecharem, a gente pensa que a nossa vida está dando certo por causa da porta. A gente pensa que a provisão é o ribeiro. A gente pensa que o que a gente precisa é o corvo. Está entendendo isso daqui? Aí tem hora que Deus fala para o corvo, não vai mais. Tem hora que Deus para as águas do ribeiro, deixa secar. Por quê? Porque se Deus não deixar secar, imagina, tem pão, tem água, tem água, tem pão. Tem pão, tem água e tem pão. Para que Deus? A pedagogia de Deus dói, mas cura. Porque quando a gente vai percebendo que a água do ribeiro está secando, aí a gente entende que não é sobre o ribeiro. Não é sobre os corvos que estão vindo. É sobre o Deus que está enviando eles. Quando Elias está nesse limite, aí Deus diz, agora eu vou mudar a rota. Agora eu vou mudar a geografia. Mas eu vou continuar te mostrando que quem sustenta tudo... eita Jesus. A rota foi mudada, mas o sustento não. O lugar é diferente, você está entendendo? Às vezes Deus vai te mudar de lugar, mas o sustento é dele. Não tente entender a mente de crente, porque pode chacoalhar ele para um lado e para o outro. Por que que ele dorme tranquilo? Porque o Deus que sustenta em Israel é o Deus que sustenta em Sarepta. O versículo de número 7 diz que secou as águas. Então veio a palavra do Senhor dizendo, apronta-te, vai viver em Sarepta. Ordenei ali a uma viúva que providencie o teu sustento. Novamente Deus dizendo, antes de você chegar lá, eu já passei no ambiente. Alex, simplifique isso daí para mim entender. Irmãos, era Deus dizendo, você está preocupado com amanhã, mas você não está lá. Mas eu... Você está preocupado com a virada deste mês, mas você nem chegou lá. Mas eu... Você está preocupado com a virada de ano, mas você nem chegou lá. Mas eu, Senhor... Oh, glórias a Jesus.
Eu estava ali do lado do pastor e o pastor me disse, tem gente por aí, né, que até dizem, né, que Deus tarda, mas não, Deus nem tarda e nem falha. Eu falei, é verdade, Deus nem tarda e nem falha. É isso mesmo, pastor. É exatamente isso. O seu tempo é o seu tempo, mas o tempo dele, no seu tempo talvez o prazo acabou, mas no tempo dele, eu creio em um Deus que deveria ter usado Moisés com 40 anos de idade, cheio de força, sabedoria, virtude, falando bem, e resolveu usar Moisés com 80 anos de idade. Na hora da aposentadoria, o tempo para mim já tinha passado, para Deus estava começando, porque o tempo dele é diferente do meu tempo. Eu creio no Deus que faz uma promessa para Abrão, mas vai dizer para Abrão, 430 anos vai ser peregrino e terra estranha, meu irmão. Mais de 400 anos aprisionado, sim, mas é o tempo dele, no tempo dele, ele levanta, ele traz. Glórias a Jesus. Escute isso daqui. Vai, por quê? Porque eu já ordenei. Ordenei a quem, irmãos? A uma. Primeiro ponto que nós temos que entender aqui. Deus está mexendo. Olha, se você não dá glória a Deus, eu não estou nem muito de ficar falando isso não, mas isso aqui é lindo demais. Deus está mexendo com alguém. Ó, Cláudio, Deus está mexendo com alguém por causa de Elias. Está vendo que o povo aqui é mais animado? Para cá, ó. Está no texto. O texto diz assim, Elias, vai lá para Sarepta, porque, não, eu sei que você não foi ainda, mas eu estou dizendo para tu ir. Vai lá para Sarepta, porque eu já conversei com uma viúva. Como assim? Eu falei, troquei dela. Falei lá com a viúva. Falei com ela. Falou o quê? Já falei para ela te sustentar. Peraí. Deus cuida ou não cuida? Olha isso daqui. Olha o que Deus está fazendo. Quer dizer que Elias, suponhamos que Elias está aqui. Deus está indo lá. Deus está mexendo. Se você quiser pegar, você pega. Então quer dizer que Deus mexeu com alguém que tinha condições, que nem condições tinha, mas que Deus ia dar condições para dar sustentabilidade para um profeta dele. Eu sei que nem todo mundo acredita no que eu vou dizer aqui, mas eu estou pautado na Bíblia. O meu Deus que está dentro deste capítulo de número 17 é o Deus que incomoda alguém para abençoar um outro alguém. Levanta a mão para receber isso. Você está aqui no culto. Você sabe que você está precisando. Você já deu glória a Deus, já deu aleluia, já cantou. Aí a gente está aqui, pastor, e acha que está tudo fechado aqui. A gente tem esse sentimento. Nós estamos aqui, as coisas estão acontecendo aqui dentro. Engana quem pensa assim. Eu creio assim, que enquanto eu estou aqui, o meu Deus não está preso aqui dentro. Eu creio que enquanto eu estou aqui, tem alguma coisa acontecendo do lado de fora. E eu vim profetizar nessa campanha da providência do Deus que provê. E eu vim aqui para te dizer, enquanto você está aqui, Deus já está mexendo com alguém por sua causa. Eita! Quem trouxe glória dá glória, quem trouxe aleluia dá aleluia. Deus já está tocando em alguém por causa da tua vida. Glórias. Só que a palavra que Deus libera é uma palavra. Quem me dá mais 5 minutos, diga glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 25. Aleluia, obrigado. Só que eu contei mais ou menos 1 hora de 5 em 5, mas vamos lá. Então Deus dá ordem para a viúva. Só que o termo viúva para este tempo é um problema. Porque hoje em dia, viúvas, irmãos, glórias a Jesus, dependendo da situação, vive muito bem. Mas viúvas no período bíblico era um problema. Tanto que uma das ordens iniciais lá para a igreja primitiva era cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque elas não tinham uma autossustentabilidade por si mesmas. Então Deus vai dizer para um profeta, eu ordenei. Imagina Elias pensando, agora Deus muda a minha fase. Esse negócio de ser sustentado por povos, eu sabia que era só um período. Eita, glórias a Jesus. Eu sabia que era só uma fase da minha vida. Agora Deus ordenou alguém. Quem, Senhor? Aí Deus, uma viúva. Imagina Elias pensando, meu Deus, quando a gente pensa que a prova acabou, a prova está começando. Deus falou com a viúva. Eu pensei que Deus ia falar, falei com o empresário de Sarepta. Falei com o dono de empresa em Sarepta. E Deus vem dizendo, já falei. Com quem, Senhor? Com a viúva. Eita, a mulher tem nem marido. Misericórdia, a viúva de Sarepta. Mas tudo bem, o texto vai dizer, ordenei a viúva para que providencie o teu sustento. Ele parte para Sarepta, chega na entrada da cidade. Quem ele vê apanhando lenha? Uma viúva. 2 gravetos.
2 gravetos. Não, isso aqui era como se fosse nos dias atuais, ao invés de ser carvão para fazer o churrasco, como se nós estivesse indo comprar ali 500 gramas ali de salsicha para fazer para o almoço. Elias olha para aquilo e fala, não é possível que a providência vai vir daí. Sabe o que eu acho lindo? É que a nossa visão não limita o que Deus está prestes... Se você não entender esse tópico da mensagem, nós vai virar vigília aqui, não posso sair dele. A nossa visão não limita o que Deus está prestes a fazer. Eu já preguei isso daqui. Uma coisa é o que nós estamos vendo, outra coisa é o que Deus prometeu. Deus falou para Elias, irmão, se Deus falou, está falado. Deus falou para Elias, uma viúva, vai te sustentar. Quando ele chega, está a viuvinha lá, pegando 2 gravetinhos. Ele fala assim, busca água para mim. Olha o desânimo de Elias. Elias já não chega dizendo, foi o Senhor falou contigo? Tu é a viúva que Deus falou, que vai me sustentar? Quando Elias vê a mulher pegando 2 gravetos, ele fala, e aí, tem água pelo menos? Se tiver só uma água já ajuda, porque eu vou ter que continuar a caminhada, porque não é possível que vai vir daqui o meu sustento. Por quê? Porque é pouco demais. A visão é pequena demais. A situação é pequenez, é muito pequena, é muito pouco. É uma viuvinha pegando 2 gravetos. Elias está olhando para aquela visão e pensa comigo. Que quando Elias ver aquilo, quando Elias ver aquela visão, na mente dele ele já pensa comigo. Não dá para cumprir uma promessa desse jeito aqui, Senhor. Ô, tadinha da viúva. Pegando os 2 gravetos aqui, não é daí que vai vir. Deus é tremendo. Eu já ministrei isso daqui quando Cristo chega em Betânia. Lázaro já está morto há 4 dias. Ele vai conversar com uma das irmãs dele e vai dizer. E ela vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a palavra que ele tinha liberado para os mensageiros para dizer para elas é, essa enfermidade não é para a morte. Só quando ele chega em Betânia, está morto. E aí nós temos 2 cenários. Uma coisa é o que Jesus falou, outra coisa é o que eles estão vendo. A palavra é, não é para a morte. O cenário é de morte. Elias recebeu uma palavra, eu ordenei uma viúva que te sustente. Imagina você olhar uma viúva pegando 2 gravetinhos para fazer uma refeição pequena. Sabe qual é o nosso problema? Olhar para o que estamos vendo diante dos nossos olhos e dizer, não tem jeito. É a chegada do limite. Senhor, acabou. Aí o texto vai dizer assim. Ele a chamou, ele solicitou, traga-me por favor uma vasilha com um pouco de água para que eu possa pelo menos saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traga também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, irmãos, quando ele diz assim, traz água, ela falou assim, tudo bem, vou buscar. Agora, quando ele falou assim, traz pão, ela falou, aí já é brincadeira. A água, tudo bem, a gente não pode estragar água, vamos trazer um pouquinho de água que tem ainda. 3 anos, quase 3 anos já sem chover, mas ainda tinha um pouquinho de água. A água, tudo bem. Quando ele falou assim, quando ela estava se retirando, o texto diz assim, que ele chama de novo, falou assim, não traz água, não, traz pão. Quando ele falou, traz pão, ela falou, deu um basta. Ele falou assim, irmão, não é por nada não. Mas deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Né? Deixa eu contar um pouquinho do que está acontecendo, porque eu acho que você deve ter entendido errado. Você não deve ter compreendido muito bem o que eu estou fazendo aqui. E aí ela vai explicar para ele, ó, eu estou tão certo como vive Deus, que eu não tenho um bolo sequer. Senão tão somente um purado de farinha, uma vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... Agora eu te pergunto uma coisa. Quem está mentindo? Deus ou a viúva? Porque para Elias, Deus tinha dito da seguinte maneira para ele, eu conversei com uma viúva, conversei não, determinei a ela, ordenei. Ordenou o quê? Está no texto. Deus tinha dito para a viúva que ela iria sustentar o profeta. Eu ordenei a viúva para que ela te sustente. Olha isso, se você não pegar isso daqui, irmãos, vai perder sua noite. Escute isso daqui. Existia uma ordem na vida daquela mulher. Oh, aleluia, glórias a Jesus. A ordem que havia dada por Deus para aquela mulher: você vai ser um canal de bênção na vida de um grande profeta. Mas isso aqui é lindo demais. E sabe por que isso aqui é lindo? Porque aquela que recebeu uma promessa de Deus, oh glória,
está olhando para ela, para o filho dela, para a casa dela, e sabe, posso usar minhas palavras? Sem fugir do texto, é como se ela estivesse dizendo assim: como que eu posso te trazer bolo se a minha vida está acabada? Como que eu posso te sustentar se a minha vida já acabou? Irmãos, quem está falando que está com a vida acabada é quem recebeu uma palavra de Deus dizendo: você vai sustentar um profeta. Ei, isso é forte demais, porque tem palavra na vida, tem promessa na vida, mas está olhando para a situação e está dizendo: acabou. Tanta gente nos nossos dias cheias de promessas de Deus e dizendo: não tem mais jeito, não tem como, é meu último culto, pois Deus me trouxe aqui para te dizer: nenhuma palavra que sai da boca de Deus cai por terra. Se Deus te prometeu, vai vir providência de onde você não sabe, mas a promessa vai cumprir. Elias está com dúvida, será que é ela? Mas é interessante porque quem vai ter, aleluia, a base de sustentabilidade para a obra profética é alguém que está pensando em parar com tudo, desistir de tudo. Alguém que está pensando até que chegou até a hora da morte. Por que Deus faz promessas para pessoas que não acreditam nem nelas mesmas? Você nunca se perguntou? Por que Deus... Isso aqui é grande demais, porque nós estamos falando sobre o profeta Elias. E Deus entrou para falar com uma viúva que não acreditava nem no dia seguinte. E é através da casa dela que Deus está dizendo: é essa casa aí. Qual casa, Deus? Que está pensando que acabou. É essa casa aí. Qual casa que está pensando que não tem mais jeito? É essa casa aí. Qual casa que está pensando que é o último dia? É essa casa, que casa, Senhor, que o Senhor vai usar para trazer sustentabilidade? Essa casa que está pensando que está destruída. Que casa, Senhor? Essa casa que acabou o alimento. Que casa, Senhor? Essa casa que está no último suspiro. Deus faz coisas extraordinárias na hora do limite, quando a gente pensa que não dá, que não tem jeito, que não tem como. Deus está dizendo: tu pensa que acabou, eu estou começando. Levanta a mão para receber isso daqui. Deus está dizendo: tu está pensando que acabou, é agora que eu vou começar. Por quê? Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Era Elias sendo usado por Deus para dizer para aquela mulher: não é teu ponto final, é o teu começo. Alguém entrou no culto dizendo: eu vou, mas não sei o que Deus vai falar. Eu vou, mas vou votar do mesmo jeito. Não vai, porque Deus está dizendo: a tua casa vai virar sustento para a igreja, a tua casa vai virar sustento para o ministério, a tua casa vai virar sustento para a tua família. Deus vai invadir teu lar nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus deixou o ribeiro de Querite secar porque tinha obra em Sarepta. Aleluia. Deus deixou a porta fechada do ribeiro porque ainda tinha uma grande obra em Sarepta. Glórias a Jesus. Deus não vai te deixar na mão. O ribeiro secou, mas Sarepta está vindo para trazer provisão. Aleluia. Deus vai deixar você dormindo do mesmo jeito, em paz, tranquilo, porque ainda tem Sarepta para causar milagres dentro da tua chamada, dentro do teu ministério. Oh, glórias. A dor dessa mulher era tão grande, porque ela vai dizer da seguinte forma: vou preparar com esses 2 gravetos aquilo que sobrou para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias diz: não temas, assim diz o Senhor, a farinha não se esgotará, o azeite da botija jamais faltará, até que Deus faça chover sobre a face da terra. Quando Elias diz até que Deus faça chover sobre a face da terra, Elias estava dizendo assim para aquela mulher: o que Deus começou a fazer dentro da tua casa hoje, não acaba amanhã. A falta de chuva para eles era crise generalizada. O que Deus estava dizendo por intermédio da boca do profeta Elias era: pode estar uma crise geral.
A boca de Elias estava dizendo para aquela família: a tua casa não entrará na crise. Quando ele diz até que chova, é que depois da chuva tem como buscar sustento. Mas enquanto não tiver como buscar sustento, Elias estava dizendo: a tua casa vai ser sustentada por Deus. Talvez para alguém isso aqui nem faça sentido, mas tem alguém que está dizendo: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. A partir de agora, a minha casa, a minha família. Quando ela diz eu e meu filho, ela está dizendo eu e a minha família, eu e a minha casa. E Deus dizendo para ela: você e a tua casa vai ser sustentada por mim durante esta crise. Alguém não vai entender o teu sorriso no dia de amanhã, mas você vai poder dizer: ah, se você soubesse o que Deus está falando lá onde eu congrego. Ah, se você soubesse da palavra profética que eu recebi sobre a minha vida. Ei, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu não vim brincar de pregar, eu vim ser profeta sobre a tua vida. E Deus está dizendo por intermédio da palavra dele: eu vou sustentar teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo. A tua casa vai ser sustentada por mim, diz o Senhor nessa noite. Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus de Nazaré. Deus está dando uma garantia para a tua vida nessa noite. Do jeito que eu te sustentei em Querite, eu vou te sustentar em Sarepta. Do mesmo jeito que não faltou em Querite, também não vai faltar em Sarepta. Cobre a tua cabeça, fecha teus olhos nessa noite. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Mais uma noite essa igreja ouviu que o Senhor é o Deus da providência. Pela tua palavra, mais uma vez, nós entendemos e aprendemos que o Senhor é o Deus que provê para nossas vidas. Guarda o nosso coração das dúvidas. Coloca fé sobre nossa história, para que possamos entender, ó Pai, que se o Senhor de fato não vigiar, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que guarda a nossa casa. É o Senhor que guarda a cidade, é o Senhor que guarda nossas finanças, é o Senhor que traz a providência que nós precisamos. Seja em Querite, seja em Sarepta, a única coisa que nós precisamos, ó Pai, é estar debaixo da Tua voz, obedecer a Tua voz, ouvir a Tua voz. Às vezes, o milagre que nós precisamos está pautado na voz que nós ouvimos. Se nós ouvirmos a Tua voz, certamente viveremos milagres. Escute isso daqui, eu já entrego o microfone para o pastor. A nossa casa, diante daquilo que foi falado nessa campanha, é simplesmente o alvo dos milagres de Deus. Você consegue imaginar o testemunho dessa viúva? Só por ser viúva já tinha uma condição social totalmente deplorável. Como explica? Se coloca no lugar dela. Como explicar uma mudança da noite para o dia? Como chegar para os vizinhos e dizer: o bolo hoje, aliás, amanhã, traz a família. Para onde? Você não estava dizendo aí agora que ia morrer? Não, pode trazer. Por quê? Porque o café da tarde vai ser lá em casa. Oh, glória a Jesus. Agora, eu fico perguntando, mas como explicar que o azeite não está acabando, a farinha não está acabando, que está sendo sustentado por Deus? Diga assim comigo, Alex. Se tiver explicação, não é milagre. Glória a Deus.